Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online? Estamos online nesta terça-feira de feriado. Você achou que a gente não ia se encontrar? Pensou errado. Estamos aqui hoje, não estamos ao vivo, mas estamos online para podermos fechar a nossa organização inicial, né? Hoje a gente fecha o nosso conteúdo de redação. Isso não significa, é claro, que nós encerramos os trabalhos. Na verdade, hoje a gente encerra a parte de conteúdo propriamente dito, mas é claro que nas próximas semanas ainda há muita coisa sobre a qual a gente pode conversar, revisar conteúdo, bater em pontos que talvez não tenham ficado tão claros assim ao longo da sua preparação. Hoje, é claro, você não consegue esclarecer suas dúvidas no ao vivo, porque a gente está fazendo essa gravação, mas não deixe de anotar as suas questões, colocar ali na sua agenda aquilo que te chamou a atenção ou até aquilo que talvez não tenha ficado suficientemente explicado para você, para que nos próximos encontros a gente possa naturalmente bater nessa tecla, para que você não fique aí com nenhuma lacuna no seu aprendizado, tá certo? Hoje nós temos uma revisão a fazer, a revisão das competências do Enem. Acho que faz muito sentido num encontro como esse nós revisarmos os conteúdos. É um conteúdo extenso, é um conteúdo que às vezes a gente perde numa aula, não conseguimos assistir, ou a gente adoeceu, a gente se enrolou por alguma razão.
Afinal de contas, a vida ela não para a gente se preparar para o Enem, né? A vida vai acontecendo. Às vezes a gente se enrola em relação a alguma coisa, então acho que é um momento oportuno para a gente fazer um sobrevoo, né, pelas competências do Enem, batendo naquilo que tem de mais importante. Então, claro, não consigo no intervalo de 40, 50 minutos dar conta de tudo o que a gente falou. Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei cada competência do Enem para a gente poder tocar naquilo que chama mais atenção, naquilo que você não pode perder de vista na hora de escrever a sua redação. Tá? Vou começar pela competência de número 1, assim a gente vai avançando até a competência de número 5, e aí eu vou comentando com vocês o que eu, na condição de professor, identifico como pontos importantes que você tem que deixar registrados, que, claro, são pontos que certamente chamarão a atenção também do corretor na hora de fazer a tão esperada avaliação da sua redação. Beleza? Vamos começar pela competência de número 1, que é uma competência que causa certo desconforto, uma competência que deixa os alunos um pouco inseguros. Afinal de contas, aqui nós estamos falando da norma culta. E quando eu falo de norma culta, eu falo sobre um universo muito vasto de preocupações. É a concordância, é a regência, é a grafia das palavras, a separação silábica, se tem ou não tem letra maiúscula, se é ponto e vírgula, se é travessão, se ali eu tenho um caso de oração subordinada, se é coordenada, se bota vírgula, se não bota. São muitas as questões com as quais o aluno precisa se preocupar. E eu acho que é justamente essa noção tão vasta de aprendizado que muitas vezes leva o aluno ao desconto ou a uma apreensão, uma ansiedade antes de escrever a redação. Sabemos que tirar a nota máxima não é simples, na verdade é bem difícil. A gente tem uma quantidade reduzida de alunos que consegue de fato chegar ao nível máximo, os 200 pontos, mas a gente não pode desistir, até porque se a gente relaxa demais, se a gente aceita que não vai tirar uma nota alta, a tendência é que a nota venha ainda menor do que aquela que nós gostaríamos de tirar. Então a gente tem que mirar sim na maior nota possível, na tentativa de reduzir ao máximo a quantidade de erros. Vou colocar algumas estratégias importantes que, se por um lado talvez não resolvam totalmente os seus problemas, até porque cada aluno vai apresentar um problema diferente, o que exige uma tomada de decisão diferente. Por outro lado, a gente entende que pode ajudar você a limpar alguns erros, a parar algumas arestas, tá certo? Procurem optar pela simplicidade na forma de se expressar. Quando eu digo simplicidade, eu não quero dizer oralidade. Nós sabemos que a oralidade não é bem-vindo no Enem por se tratar de um momento formal. Você precisa escrever de acordo com a norma culta e a norma culta exige o registro formal da língua. Só que nesse momento, por ter essa classificação de registro formal, isso leva muitos alunos à crença equivocada de que é preciso falar bonito. E aí o resultado, o aluno escolhe muitas palavras que às vezes ele nem conhece, para colocar na redação, na crença de que isso vai causar um bom efeito. O resultado quase sempre é desastroso. E quando não é desastroso, soa meio artificial, parece uma redação produzida por uma inteligência artificial, não parece de fato ser um ser humano, né? Não parece que é um ser humano que está produzindo aquele texto. Então, não tem essa preocupação de usar palavras rebuscadas, eruditas, difíceis de serem entendidas. Na verdade, o que a gente quer é uma comunicação eficiente, desde que ela seja clara e acertada, não há problema nenhum em relação a isso, tá? A gente precisa combater também, a todo custo, a oralidade. E eu não consigo lhe transmitir, a priori, uma lista de palavras informais. Até porque, muitas vezes, a informalidade ela vai se desenvolver em um determinado contexto. Então, uma mesma palavra aplicada a um contexto X pode estar totalmente adequada, enquanto em outro contexto, em função do arranjo da frase, da combinação das palavras, o aluno acabou cometendo algum deslize. Então, eu não consigo te dar uma lista prévia de coloquialismos. O que você pode, a partir de uma monitoria, e aí você pode levar o seu professor da sala de aula, consultar a internet, ou até mesmo consultar
a mim durante as nossas transmissões, para a gente saber se aquela construção funciona ou não funciona em um determinado contexto. Lembrando, é para ser claro, simples, mas fora do ambiente oral. Estamos falando de um registro formal que precisa atender a essas demandas, tá? Então o aluno me pergunta assim, David, vou começar a estudar a gramática para poder gabaritar a C1. Eu falo, não faça isso. A ideia não é que você pegue a gramática e estude a gramática de ponta a ponta. Gramática não é o tipo de livro que se usa, né, que se utiliza para fazer um estudo total. Eu, como professor de língua portuguesa, nunca peguei a gramática, me sentei e falei assim, bom, agora eu vou ler todas as páginas da gramática. A gramática é uma ferramenta importantíssima a que a gente recorre quando a gente quer estudar um determinado ponto. Então o movimento é, identifico que eu tenho um problema, vou até a gramática para consultar esse problema. Então como é que você pode fazer, você que está aí na luta para reduzir os erros? Em vez de você sair estudando tudo, porque certamente não haverá tempo hábil, falta aí um pouquinho, né, próximo de um mês para o Enem, então é mais inteligente que você faça o seguinte, pega a sua redação, identifica os erros que você cometeu de competência 1, e aí você pega o marca-texto, sublinha, envolve, faz um relatório de problemas de C1, identificando quais são os seus pontos, porque o aluno João pode errar acento indicativo de crase e concordância, a Maria erra paralelismo sintático e pontuação, o Fernando erra separação silábica e construção oracional. Então cada aluno vai ter uma demanda distinta. Por que cargas d'água eu vou estar estudando pontuação se o meu problema está em regência nominal? Não faz sentido, a gente precisa identificar o sintoma para, a partir do sintoma, buscar o remédio que possa aplacar esse problema. Então, identifique quais são as estruturas, os deslizes, os apontamentos que os corretores fizerem nas redações de vocês e, a partir disso, você busca o estudo em torno daquele conteúdo. E, se possível, tente utilizar aquela mesma estrutura que você errou na redação anterior, na redação seguinte. Ah, eu errei o determinado acento indicativo de crase. É um exercício interessante aplicar esse erro numa segunda redação para você poder se forçar a aplicar corretamente. Claro que nem sempre isso será possível, porque nem sempre a redação vai solicitar aquela palavra ou aquela construção, mas se você conseguir utilizar aquela estrutura numa outra redação, corrigindo o problema, é uma forma de o seu cérebro acompanhar esse processo de atualização e assim ele se acostumar com a ideia de que aquela é a versão correta. Mas sempre nesse processo, a partir do erro, buscar a satisfação do problema. Não temos tempo hábil e mesmo que estivéssemos no começo do ano, eu jamais sugeriria que você estudasse a gramática completamente. Não é esse o método que nós utilizamos. É o contrário. A partir de uma demanda, a gente busca o esclarecimento. Beleza? E claro, pessoal, antes de entregar a redação, faça uma correção cuidadosa. O processo de revisão mesmo. Eu sei que muitos de vocês escrevem a redação no rascunho, depois passam para o papel. Nesse processo de escrever no rascunho e passar para o papel, muitos alunos não dão um intervalo entre uma coisa e outra. Fazem a revisão tão logo terminam a redação. Qual é o resultado disso? O nosso olhar, ele não apaga a redação de vista, né? Então a gente ainda fica com a memória daquela redação presente no nosso olhar. Resultado, o aluno pode estar cometendo um erro às vezes muito gritante e ele não consegue pegar. Sabe quando ele vai conseguir pegar? Quando ele chegar a casa, olhar o rascunho e se dar conta de que cometeu um deslize. Então é bem interessante que você estabeleça um intervalo mínimo entre a produção do rascunho e a escrita da redação propriamente dito. Isso vai te levar a uma possibilidade maior de identificar erros. Por que que um professor de português, inclusive, escreve e entrega a um colega para o colega revisar? Porque a gente sabe que aquele texto, sendo nosso, ele está todo contaminado pela minha própria visão. Então não é porque o professor de português é ruim, é porque o processo de revisão é interessante que ele seja feito mesmo por uma outra pessoa, porque essa outra pessoa é uma estranha ao texto, ela tem um outro olhar sobre esse texto. No caso do vestibular, isso não é possível. Você não pode entregar a sua redação a uma outra pessoa. Então, para que você se afaste ao máximo,
é bem legal que você deixe sim um intervalo o máximo possível para que essa redação possa descansar e os erros que a princípio você não encontraria passam a estar ali de uma forma um pouco mais evidente, tá certo? Evita, claro, as rasuras. É sempre bom que a gente evite rasuras, mas nem sempre isso é possível. Então, se você vier a rasurar, tente optar ali, né, criar uma rasura de modo que isso não comprometa o seu texto. O aluno pergunta assim, mas eu perco ponto por causa de rasura? Claro que não. Ninguém é descontado objetivamente porque rasurou. Agora, é verdade, muitas vezes o aluno rasura com um certo desleixo, né? Passa ali a caneta de uma forma meio desorganizada, causa um trauma muito grande na folha e isso compromete a fluidez. Às vezes eu fico me pegando, meu Deus, peraí, onde que eu leio? Eu leio aqui, leio nesse canto, aí tem um bolo que está apagando, eu não sei muito bem como fazer a leitura da frase. Então, não é verdade que alunos que rasuram são mal vistos, isso não acontece, mas é preciso se preocupar com o fato de que, com essa rasura, o que sobra é compreensível, o corretor consegue fazer uma leitura tranquilo, ou você imagina que ele possa ter dificuldades, porque essa dificuldade sim pode levar a um desconto, tá? Então, faz um tracinho da rasura, continue escrevendo o texto normalmente, não deixe essa rasura te desestabilizar, porque às vezes com a rasura a gente fica um pouco instável, com a sensação de que está errando muito, mas é melhor que você rasure do que deixe o erro. Na hora de rasurar, tenha um cuidado, tenha um carinho com a folha da sua redação, é a sua única oportunidade naquele momento, não haverá uma outra folha em nenhum outro momento para você tentar de novo. Então vale a pena sim se dedicar, ter um cuidado, um carinho, um zelo pela folha em que você coloca o seu texto. Vamos avançar para a competência de número 2, que é a competência que trata do tema, do tipo de texto e do repertório sociocultural. Essa competência é a responsável por avaliar se o aluno é capaz ou não de atender ao tema na sua completude. Então, vocês não podem ignorar a frase temática. A frase temática é a expressão frasal que expõe o tema ao candidato. Então, vocês precisam atender aos elementos que estão na frase temática. Se possível, que isso aconteça logo na introdução. Então, é bem importante que logo na introdução, eu, na condição de corretor, seja capaz de entender que você compreendeu o tema totalmente. Então, não abandone as palavras temáticas. Não é para colocar a frase inteira do jeito que ela vem na introdução, certo? Isso aí não é nada elegante de ser feito. Mas eu preciso entender que você pescou o tema totalmente. Se isso puder acontecer na introdução, é melhor ainda, tá? E ao analisar a coletânea, tenta sacar qual é o gabarito dessa abordagem. O que eu quero dizer com gabarito? Não lê a coletânea com pressa, não. Eu vejo os alunos lendo a coletânea com uma certa desatenção, com a sensação de que ela é desimportante. Pelo contrário, muitas vezes a coletânea vai nos dando insights. Sabe, insights? A coletânea vai nos acendendo umas lâmpadas na cabeça e você vai tendo uns flashes de pensamento a partir daquilo que você está lendo. É para isso que serve uma coletânea. A coletânea nos apresenta textos de apoio e eles estão ali para nos motivar, nos provocar. É conveniente copiar a coletânea? Não, a gente não copia a coletânea, mas a gente se inspira a partir dela. A gente vai tendo estalos, a gente vai tendo cliques. Então, sublinha o que você considera importante, puxa uma seta, anota um comentário que você acha que, olha, o David comentou sobre isso. Nossa, eu vi um filme que trata desse conceito. Ah, essa passagem é interessante. Olha, isso me ajuda a pensar numa proposta de intervenção. Assim você vai tendo, né, fazendo conexões para aí, então, o seu texto poder começar de fato. Claro, não podemos deixar de lado os repertórios socioculturais, então, de modo algum, você pode se esquecer dessa necessidade. A história, a geografia, a sociologia, a filosofia, os filmes, as séries, as músicas, os jornais, as revistas, os podcasts, tudo aquilo que faz parte da sua bagagem cultural, bagagem que você adquiriu ao longo de 2024, mas que também você traz de anos anteriores, dos anos em que você estava no colégio, da sua experiência de vida em sociedade, todos esses elementos que são oriundos da produção cultural de um lugar, nos servem como repertório sociocultural
Vale lembrar que o Enem não faz distinção entre um repertório e outro, desde que esse repertório esteja dentro dos critérios exigidos, não importa se é uma música ou se é um filósofo grego, tá? Não há distinção quanto a isso. Procura observar também se a sua estrutura de texto, ela atende a todas as funções. A introdução tem uma função, o desenvolvimento tem uma função também, sua conclusão também tem uma função, e é muito importante que o corretor consiga reconhecer que você entendeu essa função. Qual é a função da introdução? Contextualizar o tema e apresentar uma tese. Qual é a função do desenvolvimento? Apresentar um tópico frasal, estabelecer a defesa da ideia contida no tópico. Função da conclusão: retomar a tese e encerrar o texto. No caso do Enem, esse encerramento é composto pela proposta de intervenção, que quase sempre vem lá no finalzinho, tá? Então, nós, na condição de corretores, quando a gente está lendo, a gente consegue pescar se o aluno está fazendo aí uma espécie de checklist, é uma checklist mesmo. Você faz uma lista com as funções de cada parágrafo e você vai dando um check à medida que você vai cumprindo cada função diferente. David, esqueci as funções, não lembro muito bem delas. Aí é interessante que você volte às aulas anteriores. Tivemos aula de introdução, tivemos aula de desenvolvimento, tivemos aula de conclusão, para você poder relembrar esses pontos. O que não pode acontecer é você escrever uma redação do Enem sem saber exatamente qual é a função exigida dentro daquele parágrafo, tá? Não se apeguem demasiadamente às informações dos textos de apoio. Sim, eu comentei agora há pouco que os textos de apoio são importantes, não podemos fazer uma leitura leviana das informações que estão lá. Ao mesmo tempo, não é para você se agarrar a essas informações como se fosse o seu texto uma espécie de cópia do que está ali. O que está ali é um ponto de partida. Você pode usar uma reportagem, uma porcentagem, você pode trazer um conceito, não tem problema nenhum se você vai estar lá fisgando alguns elementos da coletânea. Mas o seu texto precisa caminhar com as próprias pernas. É você quem preenche esse texto com o máximo de informações. Só que, eventualmente, a gente pode sim encontrar na coletânea esse espaço que vai nos influenciar e alimentar o nosso texto com matéria-primas, tá? Não deixem de verificar também, essa é uma preocupação que a gente bateu muito no começo do ano. O seu texto não pode ser profundamente expositivo. Você não pode passar muitas linhas expondo, constatando, descrevendo. É importante que o seu texto seja dissertativo. E sendo dissertativo, claro, haverá momentos em que você vai expor um pouquinho mais, descrever um pouquinho mais, mas isso não é a predominância. A predominância é da argumentação. Então tem que ter juízo de valor, comparações, justificativas, desdobramentos, relações de causa e consequência, estruturas de raciocínio. Você não pode estar ali apenas fazendo uma descrição, porque aí o seu texto ele vai parecer muito mais uma reportagem do que propriamente uma redação do vestibular, tá? E, gente, todas as preocupações com o repertório que a gente já viu ao longo do ano, elas se mantêm. O repertório precisa ser apropriado, não pode ser um repertório que não estabeleça relação com o tema, tem que ser um repertório útil à argumentação. Aquele repertório que está ali apenas como um coadjuvante, fazendo apenas um papel desimportante, né, que você não consegue entender, afinal de contas, por que ele está ali, pode ser um repertório que vai te levar a um desconto na competência 2. Então, muito cuidado com esses repertórios que vocês aprendem nas redes sociais, no TikTok, de professores que supostamente resolvem todos os problemas do aluno. Eu acho sempre um risco muito grande e assim como pode dar certo, como muitas vezes dá, também há casos em que isso dá errado. Então, eu não posso deixar vocês vulneráveis a esse erro. Tá certo? Vamos avançar para a competência de número 3, competência difícil, competência que deixa o aluno muito estressado, porque é uma competência que traz consigo certo traço de subjetividade, né? É própria da argumentação esse traço de subjetividade. É impossível que a gente consiga delimitar critérios totalmente bem definidos para se avaliar uma argumentação. Do contrário, não seria uma argumentação, seria um problema de matemática. Então, é um pouco angustiante mesmo
tentar gabaritar a competência 3, porque por mais técnicas que eu transmita a vocês, ainda há uma leve possibilidade que precisa ser considerada de o corretor vir a descontar um determinado ponto. A gente precisa aceitar isso, por mais chato como eu disse, né, angustiante mesmo. A gente fica sempre com a sensação de angústia. Ao avaliar o seu texto, o corretor ele vai valorizar a presença de um projeto. Ou seja, quando a gente lê a introdução, o desenvolvimento e a conclusão e consegue reconhecer ali que o aluno pensou, que aquela redação ela não foi escrita de uma maneira aleatória, né, de modo que o aluno pegou a caneta e saiu ali como uma jamanta desgovernada escrevendo. Existem algumas técnicas que ajudam esse corretor a perceber que você é um sujeito organizado. A tese no final da introdução é uma boa. O tópico frasal no início dos desenvolvimentos também é uma técnica interessante. Retomar a tese no final da introdução são migalhas, são sinais que você vai deixando intencionalmente para o leitor, para que ele note que, no fim das contas, aquela redação não foi obra do acaso. Houve um projeto, houve uma estrutura por trás de um aluno que fez as coisas naquele modelo porque as coisas precisavam estar naquele modelo. Quando a gente não consegue reconhecer esse projeto, é porque normalmente a redação está bagunçada. E isso nos leva a crer que o aluno não se preparou suficientemente. Tá certo? Então, utilizem palavras que demonstrem também juízos de valor. Adjetivos, principalmente. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Quem é meu aluno há muito tempo sabe, eu sempre bato na tecla dos adjetivos, porque, de fato, o adjetivo é a classe morfológica que melhor exerce essa função de expressar palavras que denotem um juízo de valor, para o bem ou para o mal. Lembra que eu falei agora há pouco? Não basta que você apenas exponha dados da realidade. É preciso que você avalie os dados da realidade, porque aí eu consigo entender que existe um sujeito por trás que está na condição de observador e de crítico. Então, cada sujeito que escreve a redação tende a fazer um determinado juízo de valor sobre um fenômeno, sobre um conceito, sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre uma política pública. Que juízo de valor só você é capaz de saber, mas eu preciso que você faça. Esses juízos de valor, na leitura do Enem, essas palavras que marcam o juízo de valor, são conhecidas como marcas de autoria, momentos em que o aluno coloca no seu texto algo que marca o seu posicionamento em relação àquilo que se escreve, tá? E na hora de você desenvolver suas ideias, presta muita atenção. Se você define uma tese no final da introdução e essa tese aponta para X e Y, não importa o que é X nem o que é Y, o que importa é que são dois argumentos de natureza distintas. Um a ser desenvolvido no primeiro desenvolvimento e o outro no segundo parágrafo de desenvolvimento. Verifica se está havendo realmente um diálogo ali fechadinho entre o que se definiu lá pelas tantas da linha 5, linha 6 e aquilo que você distribuiu ao longo do seu texto. Se a gente está dizendo é porque é um erro comum. Eventualmente, o aluno tem um projeto no começo, ele define ideia X e Y, mas quando a gente olha os desenvolvimentos, a gente percebe que ele fechou a ideia W e a ideia Z. Talvez por ter se distraído, talvez por ter ido fazer a prova objetiva e depois ter voltado ao texto, aí ficou um lapso ali de tempo, de memória, ele acabou se perdendo e confundindo as coisas. Então verifica, a minha tese em que eu apresento os meus argumentos está em diálogo com os argumentos sobre os quais de fato eu falo? Porque se tiver havendo essa ranhura, esse descompasso, e ainda houver a possibilidade, se você ainda não passou para o papel, né, de fato com a caneta, talvez seja o caso de você repensar. E aí, claro, né, a gente tem que olhar o tempo da prova, quantas questões ainda precisam ser feitas, para que diante dessas variáveis todas, vocês possam adotar a melhor estratégia possível, certo? E não se perder ao longo do parágrafo na hora de defender o tópico. A tua primeira frase do parágrafo de desenvolvimento é aquela que promete, sinaliza o núcleo argumentativo a ser desenvolvido. Portanto, se ela é uma promessa, ela precisa ser cumprida. Quando eu leio o seu parágrafo, eu espero que você, diante da expectativa que você me construiu, que essa expectativa seja realizada. Você botou alguma ideia lá no tópico frasal,
à medida que eu vou lendo, eu quero me sentir satisfeito, eu quero que você de fato atenda àquela definição. É muito comum que o aluno, principalmente do meio do parágrafo em diante, ele começa a criar rotas alternativas, chegando, portanto, a outros lugares que não convinha naquele caso, tá? E só você é capaz de saber e definir aquela ideia. Por último, tentar ser o mais detalhista possível, porque as explicações, elas precisam ser primorosas, elas precisam alcançar o máximo de detalhamento que você conseguir naquele intervalo de 8 linhas. É óbvio que nunca existe o limite máximo em si. O máximo depende do contexto, porque se eu te desse 60 linhas em vez de 30 linhas, naturalmente você teria uma possibilidade maior de detalhar ainda mais. Mas a verdade é que você tem 30, então você tem um espaço amostral limitado. Dentro daquele espaço amostral, como é que você se comporta? Quando a gente compara alunos diferentes, a gente vê como alunos com o mesmo argumento, praticamente idênticos argumentos, um consegue ser super detalhista, vai direto na ideia, com um vocabulário muito preciso, muito assertivo, muito desenrolado, enquanto o outro defende a mesma ideia, mas de modo mais genérico, de modo mais inespecífico, né, evitando entrar em certos desdobramentos. Não é que tem algum aluno errado nessa história. Quando o assunto é argumentação, você não precisa errar propriamente dito. Você pode, eventualmente, deixar de dizer. E isso também leva a uma sensação de que ficou faltando alguma informação. O que a gente faz aqui no ProEnem é tentar se cercar do máximo de estratégias que garantam um máximo de especificidade. Mas isso não significa que você chegou ao limite de uma ideia, simplesmente porque uma ideia não tem limite. Uma ideia pode ser desenvolvida enquanto houver desejo e espaço. Mas no caso da redação não tem espaço eterno. Então a gente define um limite de 7 linhas. A ideia é que a performance seja a melhor possível dentro do universo de 7 linhas. Então tem que ser preciosista. Tratar dos assuntos de uma maneira inespecífica, genérica. Pode ser que você não erre nada. Tem muito aluno que me procura dizendo isso. Puxa, mas eu não errei nada, eu não cometi nenhum deslize, eu não falei nada errado, minhas construções estão facilmente compreensíveis. E eu concordo com ele, realmente, não tem nada que eu possa te marcar e dizer assim, errou. Porque quando o assunto é argumentação, não é só sobre errar ou não errar. É sobre, muitas vezes, não ter chegado a um nível tal de explicação que tenha levado o corretor à sensação de que você, de fato, performou da melhor forma possível. É essa sensação que também passa por algum traço de subjetividade, é verdade, tanto é que corretores diferentes podem dar notas diferentes quanto a isso, né? Eventualmente, um corretor pode achar que você devia ter que explicar um pouco mais uma informação da linha 26 e, para o outro, essa necessidade não surgiu. Isso prova que os corretores estão errados? Não. Isso prova que escrever é, de fato, um ato que passa por um traço de subjetividade e que é justamente isso que nos leva ao risco da discrepância ou do próprio desconto, tá? Já ia eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, se quer mandar alguma dúvida, porque tinha me esquecido de que a gente não tá no ao vivo, né, tá? E a gente tá sempre acostumado a lidar com vocês e interagir, que a gente perde um pouco esse costume. Vamos avançar para a competência de número 4. Vamos falar um pouquinho agora de coesão textual. É importante você identificar no início de cada parágrafo de desenvolvimento e no parágrafo de conclusão também, itens coesivos de valor argumentativo. Vou traduzir. Conectivos, tá? O Enem exige, pelo menos, a utilização de 2 conectivos entre parágrafos ao longo do texto. Então, quantas interseções você tem ao longo do texto? Você tem 4 interseções, né? Aliás, você tem 3 interseções. Você tem da introdução para o D1, do D1 para o D2 e do D2 para a conclusão. Então, da introdução para o D1, um salto. Do D1 para o D2, segundo salto. E do D2 para o D3, vem o terceiro salto. Você pode colocar um conectivo nos 3 saltos, não tem problema. Mas o Enem exige mesmo que seja pelo menos em 2. Traduzindo para o português óbvio. Ou são 2 conectivos, ou são 3 conectivos. Menos do que isso, não pode acontecer, tá? E claro, gente, treina o uso de, no mínimo, 3 períodos por parágrafo.
Beleza? 3 períodos. Começou com a letra maiúscula, terminou com ponto final, é um período. Começou com a letra maiúscula, terminou com ponto final, segundo, e assim por diante. Isso é para te estimular a treinar a capacidade coesiva de conexão. Há alunos que fazem muitas vezes parágrafos com um único com um único parágrafo. Uma responsabilidade enorme, porque se ele faz um parágrafo com um único período, imagina só o tanto de funções sintáticas que vão estar habitando aquele mesmo período, né? Isso exige do aluno uma noção sintática muito clara, e nem sempre o nosso aluno tem. Aí ele vai começar subordinando, daqui a pouco ele não acha mais a principal, aí essa principal já se combina com uma outra principal, mas elas estão juntas, aí ele não acha mais o sujeito, coloca o verbo na outra concordância no singular, mas o sujeito está lá longe. Resumo, quanto maior a tua frase, maior a necessidade de você ter uma consciência sintática sobre o que está fazendo, isso nem sempre acontece. Então, é legal sim manter em 3 períodos para mais, tá? 3 períodos para mais, depende, claro, do tamanho das suas frases. Às vezes você pode chegar a 5, 6 períodos, se de repente você tem uma letra bem pequena, né? Você faz frases menores. Agora, para menos, realmente é complicado. Dê uma olhada cuidadosa no valor semântico dos conectivos. No entanto, indica o quê? Ademais, indica o quê? Embora, indica o quê? Sob esse viés, indica o quê? E o dessa forma, e o assim, e o então, e o logo. Eu vejo muita gente usando conectivo porque aprendeu lá nas redes sociais. Eu vejo professores que ensinam assim, olha, na linha 5, você bota um outro sim. Como é que eu posso saber, gente? Como é que eu vou saber, se eu nem escrevi a redação, que na linha 6 terá um outro sim? Olha que coisa mais sem pé nem cabeça, sem sentido nenhum. Muitos alunos me perguntam, posso usar na minha última frase o conectivo desse modo? Como é que eu vou saber? Eu nem vi teu texto. Um conectivo liga alguma coisa a alguma coisa. Se eu não sei que coisas são essas, como é que eu posso te garantir que você vai poder usar um desse modo na última frase? Eu preciso ver. Só que para isso você precisa conhecer os conectivos. Essas são listas que estão disponíveis no Google, são listas que estão disponíveis no material apostilado do ProEnem. Então, tomem cuidado e revisitem os valores dos conectivos, caso você considere que essa seja uma demanda sua, tá? Não utilizem os conectivos de uma maneira indisciplinada e indiscriminada. Não é para sair colocando conectivo, porque o que faz você tirar ponto na redação não é a presença do conectivo. O que faz você tirar ponto é a presença correta do conectivo. De que vale se você usou 15, 20, 25, se todos eles estão em posições que não deveriam estar. Então eu tenho alunos que dizem assim, nossa, mas eu usei vários conectivos na redação. Tá, mas o lance não é esse. Não é sobre usar ou não usar, é sobre usar e eles estarem em posições admissíveis, corretas e adequadas. Não interessa que você tenha colocado vários conectivos se eles estão em posições que não poderiam estar. Com relação à repetição de palavras, claro que é importante que você tome cuidado, é claro que a gente não espera que você faça uma repetição intensa, excessiva e incômoda, ao mesmo tempo, tenha um bom senso com relação a isso. Às vezes, repetir palavras é parte do processo. Se o tema é sobre exclusão digital, é de se imaginar que a palavra digital apareça mais de uma vez na redação. Isso não é um erro, não é o fim do mundo. Não é porque você colocou computador na linha 6, que lá na linha 17 você não pode escrever a palavra computador, certo? Não é isso que se chama repetição. Quando se fala em repetição, nós estamos falando da repetição nociva, porque há repetições que são intencionais, repetições que fazem parte natural da produção do texto. Então, se você está escrevendo uma redação sobre lixo eletrônico e escreveu a palavra lixo uma única vez, eu fico preocupado. Isso significa que você errou? Não, não necessariamente. Mas, caramba, você escreveu um tema, né, uma redação sobre um tema que tratava de lixo, e nessa redação você só citou a palavra lixo uma vez. Isso, das duas, uma. Ou você tangenciou em alguma parte, ou você tem uma capacidade absoluta de muitos recursos coesivos, de modo que a palavra lixo se tornou dispensável. Não é impossível que isso aconteça, mas no geral não é o que de fato acontece nas escritas, tá? Existem sinônimos, existem elipses, às vezes os artigos têm função coesiva, os pronomes,
as palavras mais ou menos amplas. Vamos desapegar dessa ideia de que só o sinônimo nos satisfaz. O aluno fica assim, puxa, mas qual é o sinônimo que eu tenho aqui? Eu digo, olha, eu não tenho nenhum agora na minha cabeça. Não, nem sei se tem sinônimo para isso. Ah, então o quê? Então não dá para escrever? Puxa, então é isso, gente, eu não tenho sinônimo para lixo, não vai dar para escrever. Acabou, né? Devolve a prova e vai embora. Não, gente. Existem inúmeros recursos que a língua te oferece que não sejam apenas por meio de sinônimos. Os sinônimos compõem apenas um recurso da língua e não todos os recursos da língua, tá certo? Para a gente encerrar esse nosso momento, vamos falar de competência de número 5, propostas de intervenção, 200 pontos do Enem. As propostas de intervenção, elas não precisam aparecer na conclusão, mas, verdade seja dita, é muito interessante que elas apareçam sim, tá? Por muitas razões. Uma delas é que a gente já tem ali um espaço razoavelmente delimitado, é o último contato que o corretor tem com o seu texto, então fica muito mais fácil de a gente conseguir fazer uma contagem, colocá-la no desenvolvimento talvez roube um pouco o espaço das suas explicações. Há várias razões para que a conclusão seja de fato o melhor lugar para que elas estejam lá, tá? Reveja cuidadosamente a qualidade das suas construções. Às vezes o aluno coloca todos os elementos lá. Ah, professor, coloquei o agente, coloquei a ação, o modo, o meio, detalhamento. Tá tudo lá. E o corretor não me deu o ponto. Aí quando eu pego a redação, eu vejo que, caramba, tua proposta tá cheio de problemas. Problema de regência, problema de concordância, de acentuação, de construção frasal. Eu não consigo entender o que está concordando com o que. Como é que eu posso identificar um elemento se a construção está tão avariada? Realmente, você colocou tudo lá, mas numa leitura minha, não foi possível encontrar. Estava lá, mas você precisa tornar aquele elemento visível e delimitado, de modo que eu consiga saber onde um começa e onde o outro inicia. Ou melhor, onde um começa e onde o outro termina. Porque assim, a contagem desses elementos se torna muito mais facilitada. Evite estruturas que podem vir a comprometer a sua proposta. Gerúndios e estruturas condicionais, eu não recomendo. Eu não disse que não pode usar gerúndio na redação, certo? Em nenhum momento eu disse isso. Vejo muitos professores dizendo, é um completo absurdo, o gerúndio é um formato nominal do verbo, assim como o infinitivo ou o particípio. São recursos de que a língua dispõe para você ir lá, pescar e utilizar. Agora, é verdade que o gerúndio na proposta, no geral, não funciona. Ele confunde. Às vezes ele é meio, mas o aluno faz parecer que é finalidade, às vezes ele é finalidade, mas parece detalhamento. Ele traz à construção uma certa noção de natureza híbrida, em que a gente não consegue exatamente definir muito bem o que ele de fato é, certo? Então, nesses casos, vale a pena, com muita força, evitar o gerúndio e as estruturas condicionais. Conjunções condicionais ou locuções condicionais. Se, desde que, o caso, isso não é nada legal, é passível de punição, tá? E claro, gente, construir cada proposta em um momento específico, assim, não sobreponham uma proposta à outra. Faz a sua proposta, encerrou essa inteira, proposta 1, vai colocar mais uma, abre um novo período, coloca essa outra proposta num outro período. Eu vejo que às vezes o aluno abre o agente e a ação de uma proposta, aí ele coloca uma segunda, aí depois ele continua a primeira que ele deu início lá atrás. Vamos ajudar, né? A linguagem, ela vai formatando o nosso pensamento. Então, se a ideia é facilitar a vida do corretor, que tem aí 2, 3 minutos para fazer a correção, faz primeiro uma proposta completa, encerra essa, caso seja necessário, caso você costume colocar, aí você insere uma segunda proposta num outro momento, um pouco mais à frente, para que você consiga passar um risco e deixar claro os limites de cada uma, tá? Eu, David, na condição de professor e de aluno também, porque eu também vou fazer a proposta, eu faria 2 propostas. Claro, se os seus argumentos tocam em 2 problemas diferentes. Se ao longo da sua redação você trata de 2 problemas distintos,
em relação, é claro, ao tema, eu faria uma proposta completa mesmo. Agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. E para outra, como eu já fiz uma completa, eu me desobrigaria da necessidade de fazer mais uma completa. Mas ainda assim, eu faria duas. Lembra que eu comentei com vocês a noção de projeto de texto, a noção de que o texto foi organizado e pensado? Fazer duas propostas é bem conveniente quanto a isso, porque não deixa a ponta solta, né? Não fica a sensação de que alguma coisa ficou descoberta. O Enem mesmo, não chega a nos fazer essa afirmação, tá? Então, a gente não tem ali a informação oficial de que tem que fazer e que se não fizer perde ponto. Mas eu também acho que nem tudo é sobre isso. Nem tudo é sobre uma noção clara de quantos pontos que se perde. Muita coisa que, em tese, não leva à perda de ponto, ajuda aquilo que sim perde ponto a se manter de pé. E o aluno nem sempre tem noção disso. É igual aquele aluno que faz na conclusão só a proposta. Conclusão não é igual à proposta. A conclusão tem uma função própria, ela é um movimento retórico ali em que se encerra um texto. A proposta ela está contida na conclusão. Não é introdução, desenvolvimento, propostas de intervenção. Não é assim que funciona. Então, o aluno fica tão preocupado com essa coisa do ponto, que ele passa a lidar com o texto como se aquilo não fosse um texto. Como se aquilo fosse uma lista de critérios a serem cumpridos. Resultado, quem está lendo pesca isso. A gente consegue notar, a gente olha para a redação e consegue perceber que o aluno está ali muito mais preocupado em cumprir competências. E isso vai resultar em um corretor que, de repente, na dúvida, se dá uma nota maior e menor, dá uma nota menor. Porque, gente, discrepar é parte do processo. O próprio Enem admite a discrepância de 80 pontos entre uma nota e outra. Então, o Enem está dizendo ali para você que não é impossível e não é nada de problemático entre um aluno que recebe, numa redação 920, e por outro corretor ele recebe 880. Aliás, é uma correção muito bem feita essa. Tá batendo ali, ó, muito próximo. Então, se tem um risco do corretor, na dúvida, escolher a menor nota, se a gente pode conquistá-lo indiretamente, criando a impressão de que existem muitas qualidades no texto, isso pode sim colaborar para essa sensação subjetiva. E, pessoal, para os cursos mais concorridos, 20 pontos fazem toda diferença. Talvez para os cursos de menor concorrência, 20 pontos não vai causar ali um grande prejuízo, mas para os cursos concorridos a gente tem sim que lutar ponto a ponto. Então eu acho que vale a pena se preocupar com isso, tá? Não considerar que a falta de uma proposta será suprida pela outra. Sabe aquele aluno que coloca uma proposta, sei lá, sem a finalidade? Aí ele faz a proposta, não bota a finalidade. Aí ele começa uma outra proposta. Aí nessa outra proposta, ele coloca a finalidade. Ele acha que essa finalidade que está na segunda vai contar para a primeira. Não. Se tu começou uma e fechou. Nada mais vai contar nessa proposta. Se há nela 4 elementos, a nota é 160. Se você deu início a uma outra proposta e nessa proposta tem algo que que na anterior faltou, isso não vai permutar. Você não pode pegar um elemento de uma proposta e contabilizar em outra, porque senão vai haver aí haverá uma contabilização dupla. Isso não pode acontecer. Uma mesma finalidade, ela não pode ser simplesmente distribuída em inúmeras propostas diferentes, porque isso facilitaria muito a vida do aluno. Tá certo? Bom, hoje foi uma aula um pouco mais fria, né? A gente não conseguiu ter aí uma conversa mais próxima, mas eu espero que a gente tenha conseguido resumir ao máximo os pontos importantes pelos quais nós passamos ao longo de 2024. É com muita alegria que nós encerramos hoje um momento de nossas vidas. Não acabou, né? A gente ainda tem aí muito a ver, mas a gente já coloca aí um ponto e vírgula. Não foi ainda um ponto final, mas um ponto e vírgula. Fizemos uma pausa um pouco maior. Semana que vem, as atividades no ProEnem, claro que continuam com muita aula, muita discussão. Mudamos um pouco a dinâmica, mas vocês saberão sobre isso nos próximos dias, tá? Amanhã, quarta-feira, as atividades voltam normalmente com as aulas ao vivo. Hoje elas não aconteceram por se tratar do dia 15
que é aí Dia dos Professores, tá bem? Um beijo grande no seu coração, uma excelente redação para você. A gente se vê no ao vivo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.